Pois é, deixa eu só retomar uma informação que, inclusive, o Mota trouxe inicialmente. A carta dos Estados Unidos, que foi enviada ao governo do Rio de Janeiro, deve, inclusive, aumentar o alerta do Planalto. Recentemente, o assessor especial para assuntos internacionais, o Celso Amorim, ele afirmou que o discurso de terrorismo poderia abrir caminhos para ataques militares. Por fim, o aliado do Planalto afirmou que qualquer ameaça militar na América do Sul seria muito grave. Mota, nós tratávamos disso há pouco, mas queria conectar a declaração de Celso Amorim a essas avaliações e as discussões. Quando ele demonstra um certo receio com a possibilidade de mudança de classificação das facções criminosas para grupos terroristas, e ele coloca em perspectiva a possibilidade de atentado à soberania nacional. Mota. Então, vamos explicar para o nosso espectador o que está acontecendo aqui, né? O que a gente está ouvindo é o seguinte: se a gente classificar as facções como terroristas, outros países podem usar isso como desculpa para fazer intervenções no Brasil. Olha, meus amigos, presta atenção no raciocínio. O que isso quer dizer? Que os Estados Unidos, por exemplo, têm uma enorme vontade de fazer intervenções no Brasil, mas eles não fazem. Eles estão só esperando a gente chamar as facções de terroristas. Aí eles vão fazer. Ou seja, a nossa única proteção contra uma intervenção americana é o vocabulário. Para além da questão da nomenclatura, como você considera essa justificativa ou esse diagnóstico de Celso Amorim, hein, Dávila? Onde está a soberania nacional num pedaço do território que o Estado brasileiro não controla? Onde está a soberania nacional quando mais de 25 milhões de brasileiros vivem sob a lei do crime e não sob a lei do país? Onde está a soberania nacional num país que é o maior exportador do mundo de cocaína e um dos maiores exportadores do mundo, ou consumidores do mundo também, de armas ilegais, como mostrou a operação no Rio de Janeiro? Onde está a soberania nacional num país em que o governo federal dá as costas para as medidas duras que precisam ser tomadas para o Estado justamente recuperar a soberania perdida para o narco-estado? Você, Beraldo, a manifestação de Celso Amorim dizendo, olha, seria um erro nós mudarmos a classificação das facções para grupos terroristas, porque isso deixaria o Brasil muito vulnerável a ataques e intervenções de outros países, Beraldo. Renato, é lamentável nós termos que ouvir esse tipo de discurso para os ignorantes. Porque Celso Amorim não é ignorante. Ele sabe muito bem o que ele está falando e o que ele está fazendo, visando iludir as pessoas que ficam justamente com essa sensação que o Mota nos trouxe, que o que impede os Estados Unidos de... que não invadiram a Venezuela, mas estão prontos agora para invadir o Brasil, só esperando essa mudança no vocabulário. E aí, claro, você vai, então, para o aspecto mais formal da coisa, segundo essa análise de Celso Amorim. Então, o Brasil muda a nomenclatura, passa a classificar esses grupos que tocam o terror, terrorismo e de terror. O que o brasileiro vive hoje é terror. Você sair na rua com medo é terror. O país com o maior número de carros blindados do mundo revela o terror que vive nas ruas. 40 mil homicídios revela o terror. Desses 40 mil, 8% são esclarecidos, é o terror, a vida não vale nada. Outros 40 mil pessoas desaparecidas, que ninguém sabe o que aconteceu com elas, né? No micro-ondas lá do morro, do Marcinho VP, do pai do Oruan. Terror. Tudo isso é terror, mas não pode chamar de terrorista. Porque se chamar de terrorista, os Estados Unidos parece que vão fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro para buscar uma confirmação oficial. Ora, veja, ouvimos falar que agora
independente de todas as investigações que nós temos aqui, independente de toda a inteligência que nós temos para monitorar a movimentação de drogas na América Latina, independente de todas as evidências que nós temos, graças à operação que nós mantemos ali de informação dentro do Brasil, agora que vocês resolveram chamar esses grupos de terroristas, nós vamos fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal brasileiro para saber se, de fato, eles são terroristas, que a gente está quase convencido. É isso que vai acontecer? Vocês realmente acham que muda alguma coisa chamar de terrorista ou não chamar de terrorista para os Estados Unidos? Vocês acham que na Venezuela, onde encontra-se porta-aviões norte-americanos, milhares de soldados norte-americanos, onde eles estão destruindo com bombas essas embarcações que levam drogas a partir da Venezuela, vocês acham que eles ficaram esperando alguma mudança de legislação, de nomenclatura, seja lá do que for, do governo de Nicolás Maduro? Vocês acham que os Estados Unidos precisa que o governo brasileiro mude alguma coisa, que o Congresso brasileiro mude alguma coisa para que ele tenha a própria interpretação sobre um problema que afeta os Estados Unidos e afeta o mundo, que é esse brutal tráfico de drogas que vem a partir do Brasil e invade o mundo afora? Essas organizações criminosas que vão permeando os seus negócios por vários setores da economia, que estão destruindo Portugal, que já chegaram nos Estados Unidos e estão em outros países da Europa. Vocês acham que realmente algum país sério que está a fim de combater o tráfico de drogas precisa disso? Então essa conversa fiada do ex-chanceler brasileiro realmente é só para animar os ignorantes, porque uma conversa a sério não resiste 2 minutos de debate com ele. Pois é, e aí assim, uma porção de declarações, de teorias e ideias de quais seriam os verdadeiros receios, talvez, do governo em relação à possibilidade de alterar a nomenclatura ou a classificação das facções criminosas para grupos terroristas. O Dávila talvez tenha dado uma boa pista, né? Há movimentos sociais que seriam enquadrados como grupos terroristas. MST seria um outro exemplo. Alguma ideia, Mota, chegou a refletir sobre esse tema? Os grandes receios do governo federal em relação a essa mudança de classificação passam necessariamente pelo quê? Eu tenho uma hipótese menos sofisticada do que a do Dávila. Eu acho que é simplesmente porque as pessoas que estão no poder hoje no Brasil querem ter o monopólio da verdade, da narrativa, da virtude, e elas acham que o que tem que acontecer no Brasil é o que elas querem e acabou. E elas adaptam as definições do nosso senso comum, do direito, para servir aos propósitos delas. Então, se você olhar, por exemplo, a lei, olha a lei brasileira, o que a lei brasileira diz sobre terrorismo. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Isso é uma definição de terrorismo inédita no mundo. Então, se você botar uma bomba em algum lugar, matar um monte de gente, mas não for por razão de xenofobia ou preconceito, não é terrorismo. Me digam que sentido faz essa lei. A lei é de 2016. Foi aprovada em março de 2016. Essa lei passou, está em vigor. Então, eu até confesso que eu acho que essa história de classificar como terrorismo é mais uma questão moral do que uma questão que vai ter algum efeito prático. Eu acho que simplesmente a recusa em classificar é porque as pessoas que estão no poder hoje não querem ceder 1 milímetro das suas posições ideológicas. É a mesma coisa da defesa que elas fazem de Nicolás Maduro, de um regime sanguinário, assassino, cuja opositora ganhou agora o Prêmio Nobel da Paz. É a história do traficante, a vítima do usuário, é a história da indústria petroquímica, é essa fabriquinha de coisas que não fazem sentido nenhum que o governo tem e que trabalha 24 horas por dia. Só para fechar, Dávila, diante desses temas que surgem, monopolizam o noticiário e acabam ditando, inclusive, as atividades do Congresso Nacional,
Você não vê a agenda do país meio paralisada com essas coisas, Dávila? Assim, não há um planejamento e o que dita os trabalhos dos congressistas muitas vezes são essas pautas que são importantes, mas que acabam congelando todo o resto, né, Dávila? Mas, Candidato, esta é uma pauta muito importante. Sim. Como nós já vimos aqui, é a preocupação número 1 do brasileiro. O problema é que a paralisia não traz solução para o problema, não traz medidas práticas para combater o problema. Ficamos, por exemplo, discutindo essa nomenclatura. E você já sabe muito bem que eu defendo que não deve ser chamado terrorista, não deve ser chamado máfia, organização mafiosa. É isso que é a definição do PCC e do Comando Vermelho. E deveríamos ter uma legislação anti-máfia, que já existe em vários lugares do mundo. Então, eu sempre acho que usar as palavras corretas para definir problemas corretos ajuda, pelo menos, a começar a pensar que tipo de medidas nós precisamos tomar. O fato é que este governo não está disposto a enfrentar o crime organizado. Este governo está unicamente de olho como mitigar o desgaste político e eleitoral em torno da questão da segurança pública. E isso faz com que nós não tenhamos soluções concretas para problemas que afligem a população brasileira, tira o sono dos homens e famílias de bem desse país e faz com que o Brasil cada vez mais caminhe para perder boa parte da sua soberania para essas organizações criminosas. O avanço do crime organizado, seu fortalecimento no país, é obra de vários governos que atuaram de maneira negligenciosa em relação àquilo que deveria ser a prioridade número 1 hoje no país: desmantelar essas organizações.